A provocação dela nunca começa com gritos. Não começa com drama, nem com insultos diretos. Começa com algo sutil. Uma pequena comparação. Uma pergunta que parece inocente. Uma frase dita com um tom diferente. Algo como: engraçado, o ex da minha amiga era mais decidido. Ou: você nem parece tão interessado quanto antes. É assim que o jogo começa, disfarçado de conversa casual. Mas o que realmente está acontecendo é um teste silencioso para medir o quanto ela te afeta. Ela quer saber se ainda tem poder sobre você, se consegue mudar o seu humor, se ainda controla o ritmo emocional da relação. Esses testes são invisíveis para a maioria dos homens. Eles acreditam que estão apenas respondendo, explicando, se defendendo. Mas cada resposta emocional, cada justificativa é um sinal claro de fraqueza. A mulher observa, analisa. Ela não precisa discutir para entender quem está no controle. Ela percebe isso no seu olhar, no seu tom de voz, na pressa com que você tenta agradar. O homem comum cai nessa armadilha todos os dias. Ele acredita que está resolvendo um conflito, mas, na verdade, está entregando o seu poder. Ela provoca para ver se você se desequilibra. Se você levanta o tom, ela sabe que te atingiu. Se você tenta provar algo, ela sabe que te domina. O jogo não é sobre o que ela diz, é sobre o que você sente enquanto ela diz. Quando um homem não entende essa dinâmica, ele se torna previsível. Ela sabe exatamente o que fazer para causar uma reação, e quanto mais ele reage, mais ela perde o respeito. Não porque ela é má, mas porque a natureza feminina testa a força. Ela precisa sentir que o homem ao lado dela é estável o bastante para suportar o caos dela. Se ele desmorona diante de pequenas provocações, ela inconscientemente o rebaixa. Mas o homem que entende o jogo, esse observa sem se abalar. Ele escuta, mas não se justifica. Ele percebe o teste, mas não entra nele. Seu olhar permanece firme, sua respiração constante. E o silêncio dele diz mais do que qualquer resposta poderia dizer. Nesse momento, a energia muda. Ela sente que algo diferente aconteceu. Aquela provocação que antes sempre gerava reação, agora morre no ar. Ela não tem mais o controle emocional da cena. E pela primeira vez, começa a perceber que o poder mudou de lado. Esse é o jogo invisível. E o homem que aprende a enxergá-lo nunca mais joga o mesmo papel. A maioria dos homens acredita que responder é sinônimo de força. Quando uma mulher provoca, questiona ou critica, eles sentem que precisam reagir. Querem deixar claro que não são fracos, que têm razão, que não estão errados. Mas é exatamente nesse impulso que se escondem os sinais da fragilidade. Ela lança uma frase sutil e ele já começa a se justificar. Ela muda o tom e ele levanta a voz. Ela compara e ele corre para provar que é melhor. O homem reativo vive nesse ciclo. Acredita que está defendendo a própria honra, quando, na verdade, está entregando o próprio controle. Esse é o erro invisível que destrói a maioria das relações, porque o momento em que você tenta provar algo é o mesmo em que perde a posição de liderança emocional. Você passa a jogar no campo dela. Ela dita o ritmo, você apenas responde. E o mais perigoso é que isso acontece de forma sutil. O homem acha que está sendo assertivo, mas está apenas sendo previsível. Cada explicação, cada tentativa de convencê-la, cada reação emocional é uma demonstração de dependência. Dependência da aprovação dela, dependência do equilíbrio dela para manter o seu. E quanto mais ele tenta agradar, mais ela se afasta. Não por maldade, mas por instinto. Porque, no fundo, toda mulher quer sentir que o homem ao lado dela é firme o bastante para não ser moldado pelo humor dela. Quando ela percebe que ele muda o tom, o comportamento e até as decisões para não contrariá-la, algo dentro dela muda. O respeito diminui. E quando o respeito vai embora, o desejo vai junto.
O homem que cai nessa armadilha vive tentando apagar incêndios. Cada palavra dela é uma fagulha que o faz explodir. Cada olhar dela é um gatilho que o desequilibra. E enquanto ele tenta controlar o que ela pensa, ela controla o que ele sente. O caminho da força não está em vencer discussões, mas sim em não precisar delas. O homem centrado entende que o silêncio muitas vezes é a resposta mais poderosa. Ele não foge do confronto, mas não se perde nele. Ele observa, respira e decide se aquilo merece a sua energia. A diferença entre o homem reativo e o homem centrado não está nas palavras, mas na presença. Um fala para se afirmar, o outro cala porque já sabe quem é. E quando a mulher percebe isso, o jogo muda completamente. O silêncio é o que mais assusta uma mulher que tenta manipular. Não porque seja uma forma de punição, mas porque revela algo que ela não pode controlar: domínio interno. Quando o homem permanece calmo diante do caos, ele mostra que nada do que ela disser é capaz de abalar o seu centro. E isso muda completamente a dinâmica entre os dois. A maioria dos homens acredita que precisa responder a tudo. Acham que o silêncio é sinal de fraqueza, de indiferença ou de desinteresse. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. O silêncio é o espaço onde o verdadeiro poder se manifesta. É nele que se revela o controle, a segurança e a clareza. Quando ela tenta provocar, o objetivo não é a briga, é a reação. Ela quer saber se consegue tirar você do eixo, se ainda tem acesso ao seu equilíbrio emocional. E cada vez que você reage, confirma que ela tem. Mas quando você não reage, quando apenas observa com serenidade, a energia muda. Ela sente que perdeu o controle da cena, e é aí que o respeito começa a nascer. O silêncio desconstrói a ilusão do domínio feminino, porque ele mostra que você não precisa provar nada, não precisa vencer uma discussão, não precisa se justificar. Ele comunica algo muito mais poderoso, que você domina a si mesmo. E o homem que domina a si mesmo não pode ser controlado por ninguém. A mulher percebe isso de forma instintiva. Ela começa a se questionar. Por que ele não respondeu? Por que não se defendeu? Por que continua tão tranquilo? E quanto mais ela tenta entender, mais o poder se desloca para o seu lado. O silêncio cria mistério, e o mistério desperta respeito. Mas é importante entender, o silêncio não é ausência de atitude, é a escolha consciente de não desperdiçar energia com que não merece resposta. O homem que domina o silêncio sabe quando agir e quando apenas observar. Ele entende que nem toda provocação precisa ser combatida, porque a verdadeira força não está em reagir, mas em manter-se inabalável. O silêncio, quando nasce da confiança, se transforma em presença. Ele fala sem precisar de palavras. Mostra poder sem precisar de confronto. E quando ela sente essa energia, a de um homem que não se abala, o jogo termina. Porque o poder muda de lado. E o homem que entende isso, nunca mais precisa levantar a voz para ser ouvido. O homem que domina o próprio silêncio domina qualquer ambiente. Não porque é frio, mas porque é consciente. Ele entende que a verdadeira força não está em reagir a tudo, mas em saber quando algo merece sua atenção. Quem não precisa provar nada, já venceu. Durante muito tempo, ensinaram aos homens que deveriam responder, se justificar, explicar seus sentimentos para serem compreendidos. Mas o homem que evolui percebe que ser compreendido não é o objetivo. O objetivo é estar em paz com quem ele é, mesmo quando ninguém entende. Essa é a nova energia masculina, firme, calma e inabalável. Não é agressiva, não é arrogante. É a energia de quem encontrou o próprio centro e não o entrega a ninguém. De quem não se abala com rejeição, com silêncio, com testes ou com manipulações. Ele observa tudo, mas não se deixa arrastar por nada. Essa energia transforma a maneira como ele se relaciona com o mundo. As pessoas sentem quando um homem está conectado ao próprio propósito. A mulher sente. Os colegas percebem. O ambiente muda.
Porque há algo diferente em um homem que não precisa competir, provar ou implorar por reconhecimento. A presença dele fala mais alto do que qualquer palavra. A nova energia masculina é construída no silêncio, na disciplina e na coerência. Ela nasce quando o homem decide parar de reagir e começa a escolher. Escolher o que merece resposta. Escolher o que merece energia. Escolher o que realmente tem valor. Essa escolha é o que define os homens de verdade. O homem que domina essa energia não busca a aprovação. Ele busca propósito. Não vive de aplausos, vive de direção. E quando uma mulher o observa, percebe algo raro: estabilidade. Ele não é movido por carência, nem pelo medo de perder. Ele é movido por convicção. Essa nova energia masculina não é algo que se aprende em um dia. É um processo. É a reconstrução da própria identidade depois de anos tentando agradar, justificar, reagir. É o momento em que o homem para de correr atrás do respeito dos outros e começa a respeitar a si mesmo. Quando isso acontece, tudo muda. A mulher o enxerga diferente, a vida começa a fluir com mais clareza. O silêncio se torna presença. A calma se torna poder. E o homem que vive nessa energia já não precisa provar quem é, porque todo mundo sente. Essa é a nova energia masculina. E se você quer dominá-la, comece hoje. Pare de reagir. Escolha o silêncio. Reconstrua o seu centro. E observe como o mundo começa finalmente a te respeitar. No final, não é sobre ela, é sobre você. Sempre foi. Desde o início, o verdadeiro jogo nunca foi entre homem e mulher. Foi entre você e o seu próprio autocontrole. Entre reagir ou permanecer firme. Entre buscar aprovação ou viver em paz com quem você é. A provocação dela é apenas um espelho, um reflexo do quanto você ainda se desequilibra com o que está fora. Mas quando você aprende a permanecer calmo, quando entende que nenhuma atitude externa define o seu valor, algo muda. O poder volta para o seu lado. E o que antes te fazia perder a cabeça, agora te ensina a dominar a própria mente. O homem que compreende isso deixa de ser guiado pelas emoções dos outros. Ele volta a ser o centro da própria energia. Não depende de elogios, de respostas, de atenção. Ele entende que a paz é mais valiosa do que qualquer vitória em uma discussão. E é essa postura que o diferencia. Porque enquanto muitos estão reagindo, ele está observando. Enquanto outros buscam ser notados, ele está construindo algo maior. Quando uma mulher tenta te provocar e você permanece em paz, ela sente algo que não consegue explicar. Não é desinteresse, é domínio, é presença. É a força de um homem que não precisa do caos para se sentir vivo. E é exatamente isso que desperta respeito, curiosidade e desejo genuíno. Mas essa transformação não acontece por acaso. Ela exige consciência, prática e, acima de tudo, decisão. A decisão de não ser mais um homem reativo. A decisão de parar de viver tentando provar o próprio valor. A decisão de se tornar o tipo de homem que inspira, que guia e que se basta. Essa é a mensagem que precisa ser gravada na mente de quem está desperto. Você não precisa vencer ninguém. Você precisa se vencer. A mulher, o mundo, as circunstâncias, tudo reage à sua energia. E quando ela é firme, centrada e silenciosa, nada te desequilibra. Esse é o verdadeiro caminho do respeito, da autossuficiência, da liberdade emocional. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu que esse é o próximo passo. Então continue, aprofunde-se, assista aos próximos vídeos, aprenda a dominar suas emoções e reconstrua sua energia masculina, porque o mundo precisa de homens que não se perdem em meio ao ruído, mas que permanecem firmes, calmos e conscientes. Homens como você está se tornando agora.